Ontem, dia 4 de fevereiro de 2024, completou um ano do falecimento do nosso eterno e estimado Edilson Guimarães, que partiu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória aos 59 anos de idade. Se hoje o nosso estúdio recebe o seu nome, é pelo fato de que o Jornal da Manhã Patos nasceu com a apresentação e direção de jornalismo de Edilson Guimarães, que ao longo de 10 anos o consolidou por meio de sua voz marcante e imparcialidade inquestionável, como um dos jornais de notícias de maior credibilidade e importância de Patos de Minas. Nascido em 28 de outubro de 1963, Edilson Guimarães deixou para trás a esposa Alda e as filhas Cíntia e Maria Clara Guimarães. A trajetória de Edilson na imprensa teve início em 1982, na Rádio Integração de Carmo do Paranaíba. Ao retornar para Patos de Minas em 86, trabalhou no setor administrativo do Hospital São Lucas e foi convidado para atuar na Rádio Princesa de Lagoa Formosa, onde permaneceu até o início dos anos 90. A história dele no rádio patense começou na Super Rádio Patos e, em seguida, Edilson Guimarães se consolidou no Sistema Clube entre os anos de 1992 a 2004, se tornando referência na locução esportiva. Em paralelo à atividade jornalística, se formou em Direito pela segunda turma do Unipam e, por anos, advogou em excelência. Com certa relutância, Edilson Guimarães por pouco não aceitou o convite de ancorar o Jornal da Manhã Patos. Mas, em 6 de março de 2012, fez história e retornou com brilhantismo para a imprensa patense. Na Jovem Pan Patos, Edilson trabalhou com praticamente todos os jornalistas que passaram por aqui ao longo de quase 12 anos de atuação da emissora no rádio no município. Um deles foi o repórter Wellington Ney, que hoje leciona cursos técnicos e trabalha na Rádio Nova FM em João Pinheiro. Eles tiveram a chance de colaborar juntos aqui em Patos de Minas entre os anos de 2013 e 2014. Prazo suficiente para Wellington Ney nutrir muita admiração e respeito por Edilson. Ouçam e assistam a seguir a homenagem para Edilson Guimarães, que nos foi enviada por Wellington Ney. Trabalhar com Edilson Guimarães foi para mim uma experiência fantástica. É uma pessoa que veio do rádio na área de esporte para trabalhar comigo na área de jornalismo. Muito diferente, mas um profissional completo, ético, um profissional que não fala mal das coisas, mesmo na redação, a gente aqui naquelas conversas íntimas ali, ele era uma pessoa que respeitava o ser humano, muito preocupado com a língua portuguesa, sempre observava os textos, e eu que fazia a redação do jornal, ele tinha o cargo de hierarquia superior ao meu, mas ele não chegava e mudava os textos, ou fazia isso, fazia aquilo. Fala, Wellington, sugeria uma palavra diferente, que tal se a gente fizesse assim? Então, o nosso relacionamento foi o melhor possível. Nunca tivemos uma discussão, pelo contrário, ele sempre orientava de forma correta. Muito humano, um cara fantástico, preocupava com a sua vida pessoal, às vezes a gente chegava na redação meia hora antes, ficava batendo papo, até levar aquele pão de queijinho para comer de manhã ele levava. Então ele tinha uma preocupação muito grande comigo e com a nossa redação, com o nosso jornalismo. Um cara muito ético, fantástico. Foi uma experiência para mim maravilhosa. Muita saudade mesmo dele, do jornalismo que ele fazia e das formas com que ele conduzia as reportagens e principalmente assuntos polêmicos. O assunto, por exemplo, de política, muito cauteloso, mas muito proativo. Valeu, Edilson! Outro emocionante testemunho sobre Edilson Guimarães foi nos enviado pelo repórter âncora da FM O Tempo de Belo Horizonte, Flávio Souza. Flávio deve muito do que aprendeu no jornalismo ao Edilson e teve a oportunidade de trabalhar com ele aqui na Jovem Pan Patos em 2 ocasiões diferentes, entre 2014 e 2016 e posteriormente entre 2022 até o falecimento do Edilson. Confira a seguir a homenagem de Flávio Souza para Edilson Guimarães.
Ei, amigos da Jovem Pan Patos de Minas, tudo bem com vocês? Que saudade dessa audiência, que saudade dos antigos colegas, de todos com quem eu tive o prazer de conviver aí em Patos de Minas. Um abraço, um beijo bem grande para todo mundo. E que saudade do nosso amigo Edilson Guimarães, que nos deixou no ano passado, nessa data, de uma maneira inesperada. Nós todos esperávamos conviver muito mais tempo com ele, mas as coisas da vida a gente não discute, né? A gente apenas vive. Desejo à família, em primeiro lugar, conforto nesta data, para que todos saibam que o Edilson Guimarães foi uma pessoa enorme, não só para a comunicação, mas também como ser humano, e foi um prazer ter feito parte da vida dele, ter feito parte da vida dele enquanto colega e ter aprendido com ele. Me sinto muito feliz. E quando recebi o convite, feliz, né, de poder participar dessa homenagem. É claro que a saudade nos deixa triste, mas feliz de poder participar dessa homenagem, já que no ano passado eu e a Sabrina nós tivemos a oportunidade de estar à frente deste programa, daquele que foi o programa de homenagem, de despedida do Edilson Guimarães, que infelizmente ele não pôde estar aqui para ver. E agora eu quero deixar o meu abraço, o meu registro, dizer que sinto falta do Edilson, dos conselhos dele, das nossas conversas, e dizer para a família, principalmente, mais uma vez, que o Edilson Guimarães foi e sempre será uma referência como ser humano, em primeiro lugar, como jornalista, como advogado, e nós temos muito, muito prazer mesmo, eu, a minha família, tivemos muito prazer de conviver com o Edilson, de conhecer o Edilson Guimarães, e que hoje a gente aproveite esta data para relembrá-lo, para lembrar o quanto ele foi grande e o quanto a Jovem Pan Patos esteve marcada na história de Patos de Minas com a passagem dele por aí. Então, meus amigos, um abraço para todos vocês e até uma próxima, e um abraço fraterno na família do Edilson Guimarães, e que Deus abençoe a todos e até a próxima. A gente vai se falando por aqui. A trajetória de Edilson Guimarães aqui na Jovem Pan Patos foi marcada por muita seriedade, compromisso e, acima de tudo, compaixão e afeto. Prova disso é que, após aceitar o convite de nosso diretor Carlos Alberto Chaulin para apresentar o Jornal da Manhã, alguns nomes de âncoras disponíveis para contratação foram apresentados a Edilson, que, após refletir por alguns dias, os recusou. Para surpresa de Chaulin, ele indicou a própria filha, Cíntia Guimarães, para acompanhá-lo na bancada. Foi a primeira vez na história da imprensa patense de um veículo de comunicação era apresentado por pai e filha. E a parceria deu muito certo, perdurando pelos próximos 8 anos, até que Cíntia deixou a Jovem Pan Patos para trabalhar como policial militar na cidade de Rio Paranaíba. E é ela que homenageia agora o nosso saudoso Edilson Guimarães. E para ela, e para sempre, amado pai. Bom dia, ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan Patos. Tô aqui, hoje mais uma vez para falar do meu pai. Depois de um ano, já do dia mais difícil que a gente teve, eu e minha família, Mas é sempre uma honra poder falar do meu pai, é sempre satisfatório poder falar dele. E depois de algum tempo fica um pouco mais fácil, a gente falar, a gente lembrar. E falar para a Jovem Pan Patos, especialmente para o Jornal da Manhã Patos, é muito bom, é muito satisfatório, porque a história da própria Jovem Pan Patos, do próprio Jornal da Manhã Patos, se mistura com a história da vida do meu pai e com a história da minha própria vida também, pessoal, profissional. E falar dele, como eu já mencionei, é muito fácil, porque, como a minha mãe dizia, como a minha mãe diz, eu sempre fui uma grande defensora do meu pai, uma puxa-saco. Porque, na verdade, eu sou como aquela música que Nelson Gonçalves canta, eu sou mais que a filha, eu sou uma fã. E em relação à música e rádio, a maior lembrança que eu tenho do meu pai, tanto eu quanto minha irmã, sem dúvidas, é sempre dele com um radinho na mão. Desde quando ele acordava até a hora que ele ia dormir. Ele sempre estava lá com seu companheiro rádio, ouvindo informações. Isso, com certeza, fez ele se tornar a pessoa que ele foi, Sempre muito educado, muito culto, um grande generalista, uma pessoa para se conversar sobre todo e qualquer assunto, com aquele papo excelente, com aquela prosa boa, por conhecer um pouco de tudo, por ser uma pessoa curiosa e dedicada a saber mais sobre o que o outro estava sentindo, sobre o que o outro gostava de falar, sobre o que o outro queria falar, Então, eu tenho muito a agradecer aí à Jovem Pan Patos por tudo que foi feito por ele, por nós,
E essa lembrança que fica é nesse sentido, da pessoa altruísta, generosa, que gostava sempre de conversar, que gostava sempre de uma atenção, de dar atenção, de receber atenção através do diálogo também, né? Então eu agradeço aí a Jovem Pan Patos por estar sempre ecoando a voz de Edilson Guimarães aí pelas ondas do rádio. Obrigada, até mais. E nós encerramos nossas homenagens com o depoimento do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, que além de colega de profissão na advocacia, acompanhou Edilson na mesa diretora da extinta UEP, União dos Estudantes Patenses, e acima de tudo lhe tinha como estimado amigo. Confira. Hoje gostaria de falar de coisas boas, mas lamentavelmente ontem completou um ano da passagem do meu grande amigo, do radialista Edilson Guimarães. Eu não poderia deixar de participar deste momento em que a Jovem Pan, um ano após, faz homenagem a esse grande profissional, a esse grande ser humano e meu amigo desde a infância. Há uma lacuna nas nossas vidas com o passamento de Edilson Guimarães, mas em compensação ele deixou um grande legado a nos estimular a continuar a nossa caminhada.